A paz do Senhor, amada igreja, boa noite, amém? Você que está em casa também cultuando, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir agora a santa e poderosa palavra de Deus. Quero convidar a igreja a abrir lá em 1 Samuel, capítulo 10, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 10, a partir do verso 1. Amém, igreja? Então tomou Samuel um vaso de azeite e, olhando, derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Só até aqui. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Meu Deus, que a tua palavra possa estar dentro de nós, ó Deus, e que independente de circunstância, nós possamos juntos estarmos firmes na tua presença, e que essa noite, mais uma vez, o Senhor continue derramando sobre nós os seus desígnios, a sua direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Continuando falando sobre os reis que Israel teve, aqui vamos falar logo do primeiro rei. Mas antes de esse acontecimento, onde Samuel unge a Saul, de fato, o modo de reinado era teocrático, aonde Deus, ele decidiu escolher um povo e ali trabalhar com ele, ter um relacionamento. Quando Deus faz a chamada a Abraão, depois Deus ele escolhe Moisés e faz com que através de Moisés o povo venha a ser livre. Após Moisés vem Josué para dar continuidade e levar o povo à terra prometida. Porém, com a morte de Josué, o povo não se cansava de errar. Parece que todos os prodígios, milagres que o povo havia
visto e recebido, toda a direção, parece que sempre caía em um mar de esquecimento. Então Deus, com a sua misericórdia, Ele escolhe juízes. E toda vez que o povo adentrava no cativeiro, Deus escolhia uma pessoa, e aquela pessoa usada por Deus tirava o povo da escravidão. Aqui nesse momento, Samuel, ele também era um juiz, profeta, sacerdote. Israel teve 14 juízes. 14 juízes. Até que Deus, Samuel bem pequeno, fala com Samuel. E ali Deus, ele levanta ou escolhe algo diferente. Porém, o povo de Israel não estava satisfeito. Juntaram os anciões, dizendo que de fato os filhos de Samuel não estavam dando um bom testemunho. E ali roga a Samuel que venha se levantar o rei para cuidar do povo. O povo de Israel já não queria mais Deus liderando, mas sim homem. Como os países da circunvizinhança tinham um rei, um representante da monarquia, ali o povo de Israel também queria um rei. Samuel, ele leva isso até a presença de Deus, e Deus, olha Samuel, fica tranquilo, tem de paz, porque esse povo com o coração duro não está te rejeitando, mas sim a mim. Dá o que eles querem. A partir daí, vem Saul, o primeiro rei de toda a história da monarquia, que na verdade não era para ter sido isso. Deus, que na verdade era o governante, o rei, o todo-poderoso, de qual através dele Israel era protegido. Mas aí veio a Saul. Saul, da tribo de Benjamim, a menor tribo das 12 tribos de Israel, e pior, além da tribo de Benjamim ser a menor, a casa de Saul era a menor casa da tribo. Mas também a palavra vai dizer que Saul era um homem muito belo, forte. Aos olhos humanos, um soldado, um rei nato, um líder nato. E de fato, Saul, ele tinha um comportamento digno. Porque quando as jumentas de seu pai somem, e o pai dele pede para que ele venha ao encontro a procurar as que estavam perdidas, ele vai, ele obedece. Eu acredito que Saul, no início, ele era um bom homem, de 30 anos, um jovem promissor, um jovem educado, um jovem aonde de fato era um bom filho. Só que tem um problema muito grande nas nossas vidas. As pessoas não sabem lidar com o poder. O poder, ele tira de você, ele extrai de você as piores coisas que você tem dentro de você. O poder, ele tem a capacidade de tornar externo aquilo que está interno. Saul, ele começa a governar bem. Ele é ungido. A palavra vai relatar também que o Espírito Santo se apossa dele. Ele profetiza. Só que Saul, ao passar do tempo, não foi de um dia para o outro, ele vai se distanciando da presença. Saul, ele não se afastou de uma quarta para quinta. Muitas pessoas não se afastam de um dia para o outro. Apesar de algo ruim até possa ter acontecido de um dia para o outro, aos olhos dela, mas ela já se afasta paulatinamente. E ela não percebe. A pessoa que orava já não ora mais e não percebe. A pessoa que jejuava já não jejua mais e ela não percebe. Ela fica distraída com muitas coisas
E pode ser que a queda venha se materializar daqui a 5 anos. Mas ela não caiu naquele dia, mas há 5 anos atrás. E aqui Saul, ele começa a se desviar, bem aos poucos. Saul, ele não deixa a arca da aliança com ele. Saul, ele esquece a arca da aliança, que é a presença de Deus. Mas ao passar do tempo, Saul, ele, com um poder na mão dele, Saul passa a tomar a atitude onde a qual Deus, ele venha a reprovar as suas ações. Aqui nós vamos falar de início 3 coisas que aconteceram com Saul, que nós não podemos copiar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nos mostra os escândalos. As pessoas às vezes querem ficar antenadas aos escândalos nas igrejas e esquece que na Bíblia está recheadas de escândalos, onde homens de Deus que deviam guardar a sua palavra se desviam. E a palavra de Deus, ela é tão eficaz que ela, em nós, ela causa um tratamento. Ela vai reparando aquilo que de uma certa forma o tempo começou a rachar. E nós precisamos se atentar. Apesar disso ter ocorrido há milênios, mas é muito real. O primeiro erro que Saul, ele passou a cometer ao se afastar de Deus, sem perceber, ele começa a trazer para si a glória. Saul, ele já não mais dava a glória, ele já não mais exaltava a Deus, mas sim os seus próprios feitos. 1 Samuel capítulo 13, está assim, preste muita atenção. 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens, e estavam com Saul 2.000 em Micamas, e na montanha de Betel, e 1.000 estava com Jonathan em Gibeá, de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa, e Jonathan feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul feriu a guarnição dos filisteus. Mas não foi Saul, foi Jonathan. A guerra não estava vencida. Uma pequena parte do exército de Israel invadiram a guarnição filisteia e ali derrubaram. Mas Saul, ele já emite o comunicado que ele já havia derrotado. Só que ainda estava no início a batalha. Ao invés de Saul dizer que o Deus de Israel deu em nossas mãos os inimigos, não. Ele traz para si a glória. Lembra que quando Salomão, ele vai assumir o trono, ele faz uma oração, e quando Deus fala: amado, o que você quer? Fala: eu só quero sabedoria, porque eu preciso cuidar desse povo e eu não sei. Ou seja, Salomão, ele buscou não para si, mas em Deus, sabedoria para cuidar daquilo que Deus havia direcionado a ele. Aqui Saul, ele traz para si a glória. Ele faz com que todo Israel venha saber que ele resolveu. E não é diferente nos dias de hoje. Olha, por mais usado que nós sejamos, por mais intenso que sejamos na obra do Senhor, nada é nós, nada somos nós. Pode até ser por meio da nossa vida, mas somos apenas um vaso, falho, frágil,
E se cair, vai quebrar. Nós não podemos trazer para si a glória, exaltar os feitos de nossas mãos. Aqui Saul, ele não entendeu, porque ele já estava afastado. E pior, ele estava afastado, ocupando uma missão, tendo uma missão, executar, que ele era rei. Isso faz com que nós venhamos a ter cuidado, porque eu posso estar até executando a obra do Senhor, mas não sou eu que estou fazendo aquilo. Por mais intenso que eu seja na obra, se eu não for acompanhado pelos meus líderes, eu estou em um saco preto. Se eu não for acompanhado e disciplinado dia após dia, eu estou em um saco preto. Nada somos nós. Se o que você fez, a coisa deu fruto, floresceu, não foi você. Deus apenas te deu a direção. O problema é que os nossos corações se enchem de vaidade. Se eu não for, não vai acontecer. Fato é que ninguém vai fazer melhor o que você faz. Isso é verdade. Só que desde o momento que você estiver na presença de Deus. Porque se você não estiver na presença de Deus, se eu não estiver na presença de Deus, a obra do Senhor não vai parar. Porque no meu lugar existe 10 querendo entrar. Se o orgulho, se a soberba invadir meu coração, precisamos estarmos sempre atentos e sermos humildes de entender que nada somos nós. Nós temos um valor na mão de Deus. Nós temos o dom que Deus colocou em nós. Mas isso é para glorificar o nome de Deus. Perguntaram para mim, Alan, você não cansa? Eu falei, não estou cansado. Porque eu não sou eu. Eu sei que o dom que há é intenso, mas não sou eu. Por mais intenso que seja o dom em mim, eu não abro mão da disciplina, da obediência. Porque eu sei o que é viver uma vida fora da obediência de Deus. Então não é o que eu faço, é o que eu sou. E o que eu tenho que ser é um menino. Pai de 3 filhos, não pode me chamar de menino. Eu adoro, por quê? Porque quanto mais eu for acompanhado, menos eu vou errar na minha caminhada. Tem que ter humildade, não importa a idade, tem que ter a humildade para entender que todos nós precisamos de acompanhamento. Aqui Saul, ele abriu mão do acompanhamento de Deus, porque lembremos, ele vai se distanciando de Deus. Ele já acredita que Deus não precisa ajudar. E aqui ele emite um comunicado dizendo que ele destruiu. Ou seja, o filho dele vai lá com toda a garra e ele fala que foi ele. Deuteronômio capítulo 8, verso 17, está escrito: não diga no teu coração, a minha força e o meu poder é o que me dá riqueza. Não diga no seu coração, ou seja, eu até posso falar que não sou eu, mas se no meu coração tiver um sentimento que sou eu que estou fazendo, a minha queda já é iminente. Ou melhor, a materialização da queda já é iminente, porque a queda já começou dentro de mim. O segundo erro que Saul, ele comete, está no mesmo capítulo 13. No verso 8. Capítulo 13, no verso 8, está assim: e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo. Porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas.
e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: rapaz, o que você fez? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Não faça o que Deus não te chamou para fazer. Esse é o segundo erro que eu quero pontuar do rei Saul. Saul, além de achar que poderia trazer a glória para si, percebeu que quando ele espalha a notícia que ele feriu a guarnição dos filisteus, o que acontece é que os filisteus, ele separa 30 mil homens, na verdade 30 mil carros, 30 mil carros, 6 mil cavalos, e a quantidade de soldado que os filisteus ajuntam é igual à areia da praia na beira. Saul ficou doido, porque até então ele leva a informação dizendo que ele havia destruído. Então os filisteus se organizam e dão o contra-ataque, com um exército muito numeroso. Aí ele corre. Só que nesse desespero, Saul ele vai oferecer o holocausto. Quando nós estamos cegos espiritualmente, a gente acha que pode fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Na minha casa, quando eu abro a boca para cantar, o Nicolas e o Gabriel, eles ficam muito revoltados. É muito revoltado mesmo, porque a minha voz, ela é horrível, porque está acostumado a tia cantar. Imagina eu chegar aqui no presbítero Luiz: olha, eu quero entrar no mistério de louvor, dá o jeito do Senhor, eu sou teu filho. Eu vou arrumar problema com ele, com o Fabrício e com os irmãos. Quero louvar? Aí o Fabrício, como homem de Deus, vai falar assim: rapaz, tu quer louvar? Louva, porque tem que ser aqui. Deus não me chamou para isso. Ou, não aqui. Eu vou louvar na vida. Por que aqui? O ato de Saul querer fazer aquilo que Deus não chamou, criou problema. Quando você traz para si a glória, você fica cego espiritualmente, quer fazer aquilo que Deus não chamou para fazer, e você acha que você tem direito de fazer. Tem. Mas o espaço é a nossa vida. Por que em um lugar restrito? A nossa vida. Gosta de pregar? Vai para a internet, prega a palavra. Prega para os amigos. Gosta de louvar? Então louva. O problema é que a pessoa, ela cega espiritualmente, ela acredita que Deus chamou ela para aquilo. E mesmo que ela se veja, as escamas dos olhos não vão cair, porque está cega mesmo. A cegueira espiritual faz você ser impaciente, sabia? Porque Samuel disse: olha, me espera 7 dias, daqui a 7 dias em Gilgal, me espera lá, rapaz. Só que por Saul agir por conta própria, a coisa foi ficando ruim para ele. E o desespero faz com que ele venha fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Bem verdade que Samuel também não era Levi, porque sabemos que para oferecer o holocausto tem que ser sacerdote. E para ser sacerdote, tem que ser da tribo de Levi. Porém, o que acontece com Samuel é o seguinte: ele não era levita, porém Deus o tornou. Não foi ele que quis ser, Deus chamou ele para ser.
Tem coisas em nós que a gente não descobrimos ainda. Mas se a gente se debruçar e ter uma intimidade com Deus, Deus vai começar a revelar em nós. Rapaz, Deus me chamou para isso, eu não sabia. Deus, Ele está me amadurecendo para isso e eu não estava entendendo. Samuel, ele se torna um sacerdote porque Deus o chama ainda pequeno. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não seja aquilo que Deus não te chamou. Mas o poder que sobe a cabeça faz com que Saul ele venha trazer um abismo atrás do outro. Ele começa a achar que é autossuficiente. Ele começa a achar que pode fazer tudo. Ou, não, com Deus existe regra. Com Deus existe regra. Eu sei que a boca fala e a mão também. Só que tem coisas que a mão não vai explicar. Só a boca. Só que Saul, ele não queria saber de nada. E o pior, ele dá desculpa. Não. Você não veio. Eu vi os filisteus vindo. Ou seja, ele começa a justificar os seus erros. Não, não tem justificativo, eu errei, ponto. Diferente com que Davi. O profeta Natan conta aquela história. Foi você, fui eu. Saul não, Saul ele, a soberba nele era tanta. Queria justificar, não, você não veio. Sem temor nenhum. Sem temor, sem tremor nenhum. Respeita aquilo que Deus não te chamou para fazer. Vai ter outro que vai fazer, porque Deus chamou cada um de nós para uma missão. Se a gente começar a atropelar tudo, a gente vai criando problemas. E pode ser que talvez alguns desses problemas sejam irreparáveis. O terceiro erro que Saul ele comete, está no capítulo 15, no verso 14. Então disse Samuel: que balido ou que barulho pôs de ovelhas é este nos meus ouvidos? E um mugido de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus o resto. Porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, eu não falei o que o Senhor me disse esta noite? Espera que eu vou te falar aquilo que o Senhor disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E diz Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Ou seja, rapaz, você não era pequeno aos teus olhos? Na tua tribo? Mas mesmo você sendo pequeno, não foi assim? Deus não te chamou? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente e estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste o desejo e fizeste o que parecia mal aos seus olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Deus ele fala assim: olha, Samuel, você vai lá, acaba com os amalequitas, destrói tudo, mulheres, criança de colo, animais, tudo. Então,
Saul, ele até inicia bem, vai lá, mata um. Saul foi capaz de matar as crianças de colo, mas não foi capaz de matar os animais. Sabe aquela ordem que Deus nos dá e a gente quer enfeitar ou quer aperfeiçoar? Sabe quando Deus nos dá uma direção e a gente quer fazer do nosso jeito? E pior de tudo é que percebe que há uma discussão aqui. Saul, ele é indagado. Só que ele começa a questionar. Não, isso aí foi o povo. Mas quem é o rei do povo? Não é você, Saul. A ordem não foi dada para você, Saul. Ou seja, aquilo que Deus chamou Saul para ser, ele não quis ser. Aquilo que Deus chamou Saul para executar, ele não quis executar. Porque para você ser um rei, você precisa cuidar. Você precisa julgar bem o povo. Você precisa fazer com que o povo venha trilhar o melhor caminho. Ou seja, Saul não fazia bem aquilo que Deus chamou para fazer. Ele foi colocar a culpa no povo, onde a qual ele é o responsável. Saul, ele não assumiu a responsabilidade de rei, mas quis oferecer holocausto, quis ser aquilo que não é. Mas o que foi chamado para fazer, não quis fazer. É isso que acontece com muitas pessoas. Aquilo que Deus chamou a pessoa para fazer, ela não procura saber aquilo que tem que ser feito após o chamado, mas ela quer fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Aí ela se atrapalha toda naquilo que Deus não mandou, e aquilo que Deus mandou fica lá. Saul não cuidou do povo. Ele não cuidou do povo, ele foi colocando a culpa no povo. Não, isso aí é o povo. Pensa bem, imagina Samuel, rapaz, mas não é você que é o rei? Não é você que manda? Não é você que dá ordem? Então quer dizer que você é um pai, o seu filho é de menor, faz as besteiras, foi ele que fez? Não, você é o pai. Você é a mãe. Você é responsável. Saul, ele começa a colocar a culpa no povo. Não, a responsabilidade é tua, Saul. Não importa que o povo quisesse até separar a melhor parte. Eu até acredito. Só que o rei, o que o Senhor disse? Quem guardar isso vai ser punido. Deus disse para matar tudo. Pronto, rei. Não. Ele não executa aquilo que Deus manda executar e quer fazer aquilo que Deus não manda fazer. Além de se atrapalhar, atrapalha tudo que está em volta. Orientação. Tu já pensou naquilo que Deus te chamou para fazer? De fato. Já entrou em reflexão aquilo que Ele te chamou para fazer? Não é porque a gente sente um desejo somente que significa que é isso que Deus nos chamou. Não. Não é simplesmente sentir. Pode ser que a gente esteja fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. E aí perde tempo. Se embaraça todo. Fica militando com coisas que não era para militar. E não assume a verdadeira responsabilidade. Não desobedeça a Deus. Não queira adaptar. Porque Saul adaptou. Deus mandou, mas eu vou fazer desse jeitinho aqui. Obedeça às autoridades constituídas por Deus, porque o pai, a mãe, o avô, a avó são autoridades que Deus escolheu para as nossas vidas, que vai nos orientar muito. A gente precisa todo dia ser disciplinado, não importa a idade.
Porque somos seres humanos, sujeitos a erros e falhas. É difícil ser cobrado. Tem que ter muita humildade, ou querer ter muita humildade para receber uma bronca boa. Mas a bronca boa é melhor do que um sorriso, porque a bronca boa nos ajuda, forma mais o nosso caráter, nos dá mais a direção. E aqui Samuel está dando bronca em Saul, e Saul discutindo com Samuel, perdeu todo o temor e botando a culpa no povo. Não desobedeça a Deus, não desobedeça a Deus. Saul, ele traz para si a glória, ele quer fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer, e ainda desobedece a Deus. Mas sabe por que tudo isso? Para a gente poder encerrar aqui, nada acontece por acaso. Ninguém traz a glória para si à toa. Ninguém quer se intrometer naquilo que não foi chamado à toa. Ninguém desobedece do nada. O governo de Saul é conhecido por ter a ausência da Arca da Aliança. Por que isso? Além da Arca da Aliança representar a presença de Deus, dentro dela tinha 3 elementos. Eu vou falar com vocês. O primeiro elemento que tinha é um elemento profético, as taubas de pedra, que representava a palavra de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai sempre dizer, é por isso que louvamos agora a tua palavra, guardei, escondi, guardada no meu coração. Se atentamente ouvir a minha voz, guardar meus mandamentos, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, e prudentemente seguir, será próspero, você vai ser bem sucedido. A todo momento Deus nos orienta a guardar a sua palavra. O governo de Saul não tinha a palavra de Deus, ele não fez questão. E o segundo elemento profético é o maná. João 6, verso 51, Jesus vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Saul, ele desprezou isso. E o terceiro elemento era o cajado de Arão, que representava o que nós estamos vivendo agora, o governo do Espírito Santo. Jesus, ele faz a oração, Evangelho de João 14, no verso 16, e vai dizer, olha, eu vou rogar ao Pai, para que Ele vos mande um novo Consolador, e esse Consolador vai estar com vocês para sempre, até o fim dos séculos. Saul, ele desprezou isso. Saul, ele quis governar sem a palavra. Aqui representa profeticamente a Trindade de Deus. E não dá para a gente adentrar em uma missão sem a presença, sem a palavra, sem o Filho e sem o Espírito Santo. Ou seja, não dá para a gente querer executar uma missão sem a presença de Deus. Até dá para executar, só que só você vai ter prejuízo. Porque a gente está vivendo no mundo material, porém a gente mexe com o mundo espiritual. Nada é algo simples. Para a gente, para que nós pudéssemos estar aqui presente, houve uma batalha espiritual, onde eu e você, nós não vimos. Mas há uma batalha espiritual a todo momento que nós nos debruçamos a buscar a face desse Deus. A todo momento que nós executamos uma missão dada por Deus, há uma peleja espiritual. Ou seja, nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Nós não podemos executar a missão sem a palavra, sem o Filho, que é o nosso Salvador, e sem o Espírito Santo. Aqui Saul quis se envolver com tudo isso. Ele teve poder, ele teve status, ele governou durante 42 anos, iniciou com 30 anos, só que foi um péssimo rei. Por quê?
Porque além de não cuidar daquilo que Deus pediu para ele cuidar, ele botava a culpa em todo mundo, menos nele. Falta de humildade, falta de sensibilidade. Ele não tinha uma palavra piedosa, muito crítico, criticava muito. Saul criticava demais aquilo que não era para ser criticado e sim obedecido. Nós precisamos ter essa reflexão na nossa vida, porque tudo que fazemos é para a glória desse Deus tão grande. Não importa se o que você faz arrebenta, não importa onde você toca floresce, não importa o que você fala as pessoas se convertem, não importa se o trabalho está dando resultado, não importa isso, o que importa não é você, mas sim é Deus. Nós não podemos esquecer isso. Claro que Deus, Ele trabalha por meio de nós, e quanto mais a gente tem uma intimidade, quanto mais a gente se inclina para Deus, quanto mais nós buscamos fazer a sua vontade, Ele vai dando graça. Isso é fato. Mas é Ele, não somos nós. Se eu pensar que toda essa minha trajetória é porque eu fiz boas escolhas, tudo aquilo que Deus fez na minha vida ser construído, vai desabar assim de um dia para o outro. E eu sei disso. Humildade, dê a glória a Deus, dê a honra a Deus, mas não deixe de trabalhar, mas sempre visando que é Deus que faz através de você. Não traga a glória para si. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. E principalmente também obedeça a Deus. Guarde a palavra, tenha Jesus e nunca se esqueça de rogar o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe em nome